se apresente para eles e... A paz do Senhor, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? O Senhor preparou o dia de hoje para mim estar aqui. Já Glória era a faz Deus. tempo, fui convidada, mas o Senhor sabe, não tem dado. Mas o dia de hoje o Senhor preparou, né? Amém. Eu vim aqui para dar um testemunho de bênção, não só de um filho, mas mais de um filho, né? Glória a Mas Deus. são testemunhos de bênção que eu sei que muitas pessoas, muitos irmãos do lado de lá, que às vezes está passando pelo mesmo que eu passei, pode ouvir esse testemunho e glorificar o nome Glória do a Senhor, Deus, porque vai verdade. saber que o Senhor também vai fazer na sua vida. O Deus que fez na vida do meu filho, vai fazer na vida do seu filho, na sua vida. Em nome do Amém. Senhor Glória a Jesus. Deus. Pode contar a bênção. Então, qual que eu vou contar primeiro? Porque fica à vontade. Vamos começar do Jefferson, né? Isso. Eu vou contar do meu filho mais velho, o Jefferson, que tem 35 anos hoje. Quando pequeno, ele estava na creche e eu fui chamada um dia, tive que correr com ele para o hospital. Chegou lá no hospital, ele deu entrada, assim que deu entrada, logo primeiro foi visto que ele estava com pneumonia dupla nos 2 pulmões. Teve que fazer drenagem, né, nos 2 pulmões, que ele tem até hoje a marca. E aí fez a drenagem e tal, no pulmão, ficou vários dias lá. E quando o médico foi dar alta para ele teve outros tipos de problema, né? Aí pegou pneumonia, outros tipos de problema. E só que, além de um desses problemas que ele teve, todo mundo orando, minha tia Ditinha orava, a pastora Rosângela orava, porque nós, né, um círculo orando. Amém. E aí, Glória a Deus. um dia eu falei para o médico, deu alta para ele, mas aí o médico, ele começou a vomitar. E ele ali vomitava sangue, cabelo e botões. A pastora lembra? Botão colorido, botão preto, vermelho. Sim. Agora, deixa só eu recapitular alguma coisa. Antes dessa libertação que ele teve, né? Deus tinha dado uma direção para nós, quando nós estávamos orando, né? Eu me lembro de que eu tinha falado para você que eu não poderia ir lá, porque, né, estava em uma situação crítica, mas que você poderia levar uma roupa dele, que eu ia orar, Sim. e se você cresce, Deus podia fazer uma grande obra, né? Louvado seja Deus. Verdade. E foi dado uma peça de roupa para você levar, né? Depois que oramos, ungimos. E aí, o que aconteceu quando você chegou lá? Porque esse detalhe é importante a gente lembrar, porque a libertação só se deu depois desta oração, né? Sim, pastor. Eu lembro que eu fui até lá, né? E aí foi colocado essa roupinha nele. E aí irmãos, são tantos detalhes que às vezes a gente, né, com o passar do tempo, a gente vai até... Pastora, ajuda aí, vai lembrando aí, ajudando também. Porque a pastora também participou, né, do que estava acontecendo na época, e não foi pouco tempo, ele ficou 3 meses no hospital. Foi uma fase muito difícil para nós, mas então a gente colocou aquela roupinha. Isso foi antes de manifestar. E ele já tá ali, ó. Isso foi antes de... Jefferson já tá no ar aí, glória a Deus. Isso foi antes de manifestar o que tinha que ser colocado para fora, que era uma obra de macumbaria. Então eu levei essa roupinha. Ele ficou lá. Quanto tempo internado até essa libertação acontecer? 3 meses. 3 meses tratando e não melhorava, só piorava, né? E aí foi quando Deus deu essa direção de ungir, orar numa roupinha dele. E a orientação que Deus deu foi chegar lá e colocar aquela roupa nele. E ela levou e ele... Naquele dia, foi no mesmo dia que houve a libertação? Foi no mesmo dia que levei a roupinha para ele, coloquei nele de manhã e isso aconteceu à tarde. Isso. Aí quando ele vomitou, você disse que saiu sangue. Vomitou cabelo, sangue, e não foi pouquinho, foi bastante. Ele vomitou cabelo, aquele tufão de cabelo, sangue até durante um tempo eu ainda tinha isso aí ainda num vidro, e aí depois eu não sei mais, acabei de se desfazendo, mas isso aconteceu, eu sempre dei testemunho sobre isso, mas aí ele vomitava, o médico falou, pode ir embora, quando o médico falou, não, pode ir embora,
E aí, de repente, a enfermeira falou, não pode ir embora não, o menino não tá bem, olha a cor dele. E de repente, do nada, ele começou... Aí a enfermeira perguntou pra mim, a senhora deu isso pra ele? Como que eu ia dar isso pro meu filho? Como que eu ia Porque dar... eles não sabem explicar, né? O como que aquilo saiu de dentro da criança. Obviamente, né? No entendimento deles, a criança deveria ter ingerido de alguma forma, né? Mas a gente que trabalha com libertação, irmãos, nós sabemos que a obra maligna, ela existe, né? O poder maligno do inferno, ele existe e ele atua, né? Ele é capaz de gerar dentro de uma pessoa aquilo, né, que não existe ali, né? E destruir, matar mesmo uma pessoa. Já contei aqui, meio por cima, de uma irmã que a gente teve orando num culto de libertação em Bom Jesus dos Perdões, e na hora da oração, ela vomitou uma lagarta, né? Verde, que nem esses de abacateiro, viva, que andava assim no meio do vômito, né? E uma coisa que estava matando ela, que os médicos também não conseguiam ajudar, curar com o tratamento, por quê? Porque não era uma coisa para o médico, era uma coisa para Deus. Já estava no âmbito espiritual aquela situação. E na questão aí do Jefferson, meu sobrinho, é justamente isso que estava acontecendo. 3 meses internado, o menino só piorando, né? Deu água no pulmão, porque a pneumonia dupla, né? Teve que fazer drenagem, como ela já contou aqui, a Simone, né? E a criança só definhando, irmãos, até o dia que Deus, né, deu essa direção. Unge uma roupa, leva lá, coloca nele, né, com fé, que Deus vai visitar ele hoje de uma forma especial. E foi o que aconteceu, né? E foi liberto para a glória de Deus. De ceifar a vida do Jefferson mesmo. Porque não só isso aconteceu, e tudo bem, ele colocou tudo para fora, limpou, quando nós viemos embora. Quando nós viemos embora, ele tinha 1 aninho essa época ele não tinha nem 1 aninho, ele ia fazer 1 ano ainda, porque ele estava na creche, ele era do berçário ainda. O que aconteceu? Eu fui trabalhar em uma casa perto perto do Hospital Novo. E eu levava ele, era uma pessoa muito conhecida já, minha, e eu levava ele. A vizinha gostava muito de mim e falou, eu fico com ele durante o dia para você, e durante que você estiver lá, e aí ele fica aqui do lado, e aí você pode trabalhar mais tranquila, sossegada. Eu deixei, forrei a banheira naquela época, ele ficou lá na casa dela e eu estava trabalhando na casa do lado. De repente, umas 10 horas da manhã, eu escutei um estrondo muito grande, um barulho muito grande. O que aconteceu? Os ladrão entrou lá e amarrou todo mundo, amordaçou todo mundo, e tinha uma porta de vidro e tinha piscina, e eles queriam dinheiro. Aí eles falaram para ela, já que vocês não vão mostrar onde tá o cofre, eu vou colocar ele para dar uma voltinha, um banhinho ali na água, uma voltinha ali na piscina. Pegaram ele dormindo e colocaram ele do lado, bem do ladinho da piscina. Sabe que a criança chegar a fazer assim com a mão e tá a água ali? E trancaram a porta e sumiram com a chave. Enquanto ninguém desce, se ele virasse ou acordasse, ele ia cair dentro daquela água. E aí, quando eu me dei conta daquele barulho, onde eu tava, a gente olhou... E você tava do outro lado da porta de vidro, vendo o seu filho lá sem poder chegar, porque a porta estava fechada. Entrei dentro daquela casa, minha patroa entrou comigo, quando nós escutamos um barulho que eles já tinham ido embora, e eles foram com a chave, sumiram com a chave, porque não tinha cofre. E eu olhei ele lá do outro lado e eu falei pro Senhor, guarda o meu filho, o Senhor tem um plano na vida do meu filho, eu sei que o Senhor tem um plano na vida do meu filho, guarda o meu filho. E então, naquele momento, eu vi, irmãos, eu vi nitidamente como fosse agora, o Senhor falando comigo lá dentro daquela água. O Senhor estava com a mão assim e falando para mim que estava cuidando dele. Ele não acordou, ele ficou 1 hora mais ou menos deitado ali, uma criança deitada com a mão na água praticamente, assim, porque a piscina estava super cheia. E ele não caiu lá dentro daquela água, até chegar as polícias, até o pessoal conseguir abrir aquela porta para pegar aquela criança, porque a porta era muito difícil, não tinha como abrir, se quebrasse o vidro também, tinha... Vidro temperado, não tinha como.
mas o Senhor guardou a vida do Jefferson. Glória a Deus. Então, assim, eu fico olhando, o Senhor já tinha um plano na vida dele, porque eu sei que hoje ele está servindo a Deus, hoje o Senhor tinha um plano, o Senhor sabia que hoje ele está lá servindo ele, o Senhor, ele está aí, ó, hoje glorificando o nome dele. Então, eu agradeço a Deus, irmãos. Eu, às vezes, estou até falando meio assim, emocionada, né? Porque o que o Senhor fez na vida do meu filho, assim, não tem nada que pague. Se eu ficar de joelhos dia e noite, não vai pagar o que o Senhor fez pela vida do meu filho. Então, eu sou muito grata. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está ali também agora Ana Lúcia dos Santos, está também a Luciane, né? O nosso irmão Juliano, já vi passar ali também. Se vocês tiverem pedido de oração, vai colocando, tá, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Pode continuar, filha. Também quero aproveitar para contar o testemunho do Josué. O Josué, ele ainda era pequenininho, nenezinho de carrinho ainda, tinha alguns meses. E, de repente, eu estava na casa da minha mãe morava numa chácara, no Bambuzeiro, ali em Caetetuba. E eu estava na casa da minha mãe, e aí tem a minha irmã que chama Juliana, a única que estava ali por perto. Eu achei que fosse ela, mas não foi ela. Foi o diabo querendo acabar com a vida do Josué também. De repente, do nada, ninguém pôs a mão, ninguém pôs nada. O carrinho já estava lá, fazia mais de uma hora parada. Do nada, o carrinho sozinho destravou. Era aquele carrinho que muita gente tem hoje. Um carrinho com a roda grandona, um carrinho muito potente. E de repente destravou. E a minha mãe, onde minha mãe morava, tinha umas escadas. Descia ali umas escadas, eu acho que era 4 ou 6 degraus de escada. Tinha grama para chegar perto da piscina onde minha mãe morava, numa chácara do Bambuzeiro ali. O carrinho saiu da sala, passou pela cozinha andando. Eu estava na cozinha fazendo algo e de repente eu vi o carrinho andando e fiquei paralisada olhando. Parece que alguém estava empurrando. Eu não conseguia me mexer. O carrinho saiu andando, desceu as escadas sem virar, sem cair, todas as escadas, desceu o gramado e foi cair no cimentado. Passou a grama, caiu no cimentado perto da piscina. E só quando ele caiu, a minha mãe então saiu, estava na casa da mulher limpando, minha mãe saiu na janela e viu quando o carrinho virou, e eu lá dentro da cozinha, eu não conseguia me mexer. Ficou paralisada. Paralisada, eu só gritava, Juliana, você empurrou o carrinho? E ela, coitadinha, não, eu nem mexi. E assim, o carrinho foi virar lá e eu falei, Senhor, agora ele bateu a cabeça lá, naquele cimentado, e aí agora a minha mãe já ligou para o resgate. Enquanto eu fui lá, eu não acreditei. Eu ergui o carrinho. Quando eu ergui o carrinho, o normal seria ele estar no cimentado, os panos, os cobertinhas que a gente coloca para forrar, em cima dele, né? Ele no cimento. Eu não sei como isso aconteceu, mas os panos, cobertinha, estavam embaixo, ele em cima. A queda. Eu não sei como isso aconteceu, mas sei que foi o Senhor, mas eu fiquei paralisada ali. Eu fui com ele para o hospital, minha mãe chamou o resgate, mas não tinha acontecido nada com o Josué, ele não tinha nenhum arranhão. E se eu contar para vocês o cimento que ele caiu, a velocidade que o carrinho virou, ninguém acredita. Eu acredito, grande livramento, né? Eu sei que o Josué, ele era plano do Senhor, né? Amém, glória a Deus. E o Senhor guardou a vida dele, do meu segundo filho. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor, tenho a agradecer ainda ao Senhor, né? A gente é muito falho, por mais que a gente faça para o Senhor é pouco, pelos livramentos que Ele já nos deu. Passou-se um tempo, eu tive agora o meu mais novo, o Josué, o Gessé. O Gessé ficou muito ruim, lembra, pastora? Foi. O Gessé, ele foi assim que nasceu. No primeiro dia que ele nasceu, eu tive ele de cesárea e eu operei, né, para não ter mais filho. Eu achei até que foi por minha culpa, talvez, mas não foi. Aconteceu que, de repente, ele nasceu bem, ninguém queria me falar nada, mas ele estava com insuficiência respiratória, alguma coisa assim que fala, pastor. O coração dele estava fraco. Até então, assim, a gente só sabia que o coração dele estava fraco, que o coração dele estava inchado, alguma coisa assim.
precisava urgente de um lugar em uma UTI neonatal, ou em Bragança ou em São Paulo. Eu até então não estava sabendo disso, eu estava no quarto, ninguém quis me falar nada, né, de medo por causa dos meus pontos, porque eu estava com a pressão muito alta, minha pressão não abaixava. E aí ligaram para minha família, ligaram para o pai do Gessé. E aí todo mundo começou em oração para aparecer uma porta. Eu me lembro que para uma porta de uma UTI neonatal, porque a médica falou para minha família que precisava aquele dia, que tinha que até meia-noite tinha que abrir uma porta de UTI para eles, um lugar na UTI para o Gessé, porque senão não tinha o que fazer. Então foi aquela correria, e a minha tia de Tinha começou também a orar e pedir a Deus, e aí acho que a minha mãe falou com a senhora, não foi, pastora? Foi, que eu saiba, foi minha mãe. Aí nós ainda vamos chegar numa outra parte, irmãos, na parte principal. Apareceu, quando foi 10 para meia-noite, apareceu essa porta, essa vaga em Bragança. Que aí eu não era, até então eu não sabia de nada, eu fiquei sabendo por um descuido delas, porque de repente eles falaram assim, esse é o da Simone, e só tinha eu, que eu me lembro, só tinha eu de Simone ali naqueles quartos ali que tinha ganhado a criança. E eu sei que, então vai que a ambulância chegou, não sei o quê, e eu levantei da cama com aquelas coisas que eu tava tudo no braço, eu levantei do jeito que eu tava segurando ali a minha camisola e fui andando lá, que eu queria saber o que tinha acontecido com meu filho, que eu tava vendo uma correria, e de repente eu vi ele lá no chão, assim, na incubadora, assim, eu vi a enfermeira, assim, e aí, onde que vocês vão com meu filho, né, que eu fiquei muito nervosa, daí a médica falou, ela tava aí, vocês não prestaram atenção para colocar ela mais lá pro fundo? Falou assim na minha frente. Eu falei, não, mas eu não tinha que estar lá na frente, eu quero saber, lá no fundo, eu quero saber o que está acontecendo com meu filho. E fiquei nervosa, já comecei a orar. Falei, Senhor, que meu filho morreu, para mim que ele tinha morrido. Do jeito que ele estava ali, assim, que ele já tinha morrido, né? Que para na minha cabeça que eles já iam fazer alguma coisa com o menino. Aí a enfermeira veio, me abraçou e falou, calma, tenha calma, gente, nós estamos levando ele, o pai já está chegando aqui, nós estamos levando ele para uma UTI, que ele não está muito bonzinho, mas vai ficar bem, você não pode sair daqui, então eu não podia. Aí nisso estava demorando o pai do Gessé para chegar, a ambulância foi na frente e ficou alguém lá encarregado de ir com ele atrás, até Bragança. Só que daí a minha mãe ligou pra pastora, eu não sei como é que foi, porque eu só lembro que ela entrou em contato com a pastora. E a pastora foi orar, a minha mãe falou assim, a Simone tá desesperada, e aí a pastora falou assim pra minha mãe assim, fala pra Simone não vai lá, mas pede pra ela falar pro marido dela, falar pros médicos, dar uma olhada no fígado, para dar uma olhada no fígado, porque eu estou orando aqui, a senhora lembra disso, pastora? Eu estou orando aqui e Deus me mostrou o fígado. Minha mãe foi falar para mim, até desculpa, viu, pastora, que eu vou falar agora, mas a minha mãe, a gente tem que ser sincero, minha mãe foi lá e falou para mim assim, pastora Rosângela falou assim, que é para falar pro médico para olhar o estômago, é o fígado do menino. Aí eu falei, a pastora Rosângela tá ficando louca, porque o menino falaram que é o coração, não tem nada a ver com o fígado. E eu peço perdão, porque aquele dia, assim, eu tenho certeza que não é só comigo que acontece isso, mas naquela hora eu não tinha cabeça para pensar, assim, para parar e pensar, para Deus mostrou para ela. Naquele momento, assim, eu falei, mas que fígado, a pastora, que fígado? Nós estamos falando, o médico falou coração, a pastora está falando fígado. Aí a minha mãe falou, Deus mostrou para ela, não custa nada falar lá pro médico dar uma investigada no fígado do menino, porque não custa nada, não vai cobrar alguma coisa? Não vai, então pede pro Nego, que o pai do Gessé, o apelido dele é Nego, né? Ele chama Jadir. Ele chama Jadir e ele pode confirmar isso. Aí foi falado isso lá. E aí foi falado lá pro médico. Aí o médico constatou que o Gessé estava com o fígado fora do lugar. Eu peço até perdão pra pastora, porque a gente como mãe, naquela hora eu operada e nervosa, mas Deus usou, né, a vida da pastora. E aí, se não fosse isso, o médico não ia. E eles conseguiram colocar tudo no lugar com massagem, não precisou
né? E disse que ia ter que fazer cirurgia. Tava virado, né? Tava torcido, eu não sei dizer o que é, né? E eles conseguiram fazer essa manobra com massagem, né? Não precisou nem de abrir a barriga do menino e graças a Deus ali começou a voltar tudo normal, né? Funcionar tudo normal. Graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus porque, assim, né? Deus usou, porque se não fosse isso, eles iam ficar focados no coração, né? Só no coração. E ele tava com pneumonia, ele nasceu com pneumonia, o coração dele tava inchado, o médico falou porque na época meu marido falou pra ele assim, ó, você pode sair daqui e providenciar. Você já sabe que você tem que providenciar o caixão, porque esse menino aqui, ele não vai passar de 2 dias aqui. O pai de Jessé pode confirmar isso. Ele saiu de lá, eu não estava lá, eu ainda estava aqui em Atibaia, ainda estava no hospital aqui em Bragança, em Atibaia, na Santa Casa, e o Jessé já tinha ido para Bragança, e quando o médico falou para ele que era para... Não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais o que fazer, e ele saiu de lá desesperado, né? E só Deus sabe. Graças a Deus, que Deus... Então é esse Deus que a gente serve, irmãos. É um Deus que revela o oculto, o escondido, né? Que responde às orações do aflito, do necessitado, né? Que tem tido compaixão, misericórdia do seu povo, né? Louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus pela libertação, né? Do Jessé. Jessé é uma bênção, né? Louvado seja Deus. E tenho certeza que Deus também tem uma obra na vida dele, que ele vai também, né? Ser um instrumento usado por Deus para fazer a obra do Senhor, como os demais filhos seus, que graças a Deus todos eles são bênção, né? Para quem não sabe, ela é a mãe da missionária Jéssica, né? Minha sobrinha, que tem sido uma bênção também, né? Está fazendo a obra, que está, né, levando, graças a Deus, a palavra de Deus, sempre cooperando de alguma forma para que o nome de Deus seja glorificado. Hoje mesmo ela está aqui nos bastidores, como sempre, vai terminar orando depois também com a gente, e eu tenho certeza que Deus vai bradar, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Está ali também o pastor Wellington, né, nos dando a honra, passando ali na nossa live, glória a Deus. Também está a Valéria do Jonathan. Valéria, estou esperando até hoje, né, a sua visita. A Valéria recebeu um milagre também, viu, irmãos? Eu me lembro que eu estava na casa do meu filho, né, estava eu, a pastora Maria José, quando chegou lá para mim uma mensagem pedindo oração, né, pela filha da Valéria, que estava grávida e que estava preocupada, por quê? Porque próximo da criança nascer, de repente, ela não conseguia mais ver a criança mexer, né? Isso trouxe uma preocupação para ela e acabou que ela foi no médico e a Valéria dizia para mim que a criança não tinha batimento cardíaco. O médico procurava e não achava, né? O médico fez os exames, toda aquela escuta que tem que fazer, né? Que as mulheres grávidas fazem, que vocês que são mães sabem do que eu tô falando, e não tinha sinal vital. E aí ficou todo mundo preocupado. Ela recebeu um encaminhamento para ir em outra consulta, né? Seria para confirmar o óbito da criança e também providenciar, né, o parto induzido, para depois fazer aquela curetagem, aquela coisa toda que os irmãos sabem que faz quando existe um aborto, né? E a nossa irmã Valéria, ela nos pediu para orar, né? E eu falei para ela, olha, eu vou fazer essa oração e eu quero que você envie esse áudio de oração para sua filha, né? Eu não tinha o contato dela, eu falei, eu vou orar aqui, né, nesse áudio, e aí você encaminha para ela. Então, preste bem atenção, irmãos.
Às vezes a gente acha que para Deus agir, Simone, a gente tem que ir lá, tem que colocar a mão, tem que, né? Nossa, tem que ser aquele ritual todo. Não, queridos. Você veja bem, por um áudio no celular, nós oramos para a filha dela, né? Até me esqueci o nome dela agora, o nome da filha. E nós fizemos aquela oração. E eu intercedi por aquela criança, né? E eu orei e falei na minha oração, eu citei isso. Olha lá, o Jadir entrou agora, o pai do Jefferson, né? Do Gessé, isso. Aí o que acontece? Eu falei com Deus na minha oração, eu disse, Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, né? O filho da viúva de Naim já estava a caminho da sepultura, né? A filha de Jairo já estava sendo velada. O que é para o Senhor trazer a vida para essa criança? Então, em nome de Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Toca nessa criança agora, Pai. E aonde tiver a morte, o Senhor repreenda agora, né? E traga vida, né? E nós oramos confiando, irmãos, com fé mesmo, né? E se eu não me engano, a Valéria tá aí, se ela quiser entrar, falar alguma coisa, fica à vontade. Não sei se foi no dia seguinte já, né? Isso era à noite, que a moça foi passar no médico de novo, né? Fez mais um exame e Deus, pela infinita misericórdia, já tinha colocado a mão, porque o coraçãozinho estava batendo de novo. Oh, glória a Deus. Né? Em nome de Jesus. E eu glorifico a Deus. Ainda não conheço esse bebê. Essa mãe mora em outra cidade. Foi através da avó que intercedeu, que a gente orou, né? E a Teté, a nossa, a membro da nossa igreja, né? Que foi a pessoa que intermediou tudo esse contato. E Deus, por infinita graça, irmãos, né? Fez essa criança voltar à vida. Essa criança nasceu e tá bem, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, o que eu tô dizendo para vocês, irmãos? Que quem limita a obra de Deus na nossa vida somos nós mesmos, né, Simone? A gente que limita quando você dá lugar à incredulidade, quando você não crê naquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O que ele fazia no passado, ele faz ainda e irá fazer, enquanto tiver alguém que creia, né? A semana que vem vai estar aqui a pastora Maria do Socorro, ó. Ela tá ali, ó, ela entrou, já era, né? Para ela ter dado o testemunho dela, ela vai estar aqui compartilhando as bênçãos semana que vem. Louvado seja Deus. Também tem um testemunho muito forte para a glória de Deus, né? Eu quero aproveitar que o Jadir está ali e eu quero dar um testemunho sobre ele também. Porque um dia nós temos, às vezes o Espírito Santo toca no nosso coração e nós temos que ouvir, né, a voz de Deus. Porque às vezes nós estamos ali orando, jejuando. E aí então eu estava trabalhando naquela época ainda, né? Eu era casada. O Jadir estava desempregado e a pessoa sabe como é. A pessoa está desempregada, a pessoa fica desiludida, fica triste. Assim, ainda mais um pai de família, né? Um pai de família. E eu estava trabalhando lá, inclusive nessa casa, né? Onde aconteceu essas coisas com o Jefferson, meu filho. E o azulejo lá era todo branco. E naquele dia anterior, eu tinha acabado de sair de um jejum de não sei de quantos dias lá, né? Da nossa igreja e tal. E nesse dia eu esfreguei, quando eu joguei a água, de repente parecia sangue, assim, e eu fiquei muito impressionada quando eu joguei aquela água e alguma coisa tocava assim, falava no meu coração, vai pra casa, e eu, meu Deus, como que eu vou largar tudo isso aqui? Vai pra casa. Aí chegou uma hora, eu não queria obedecer ao Espírito Santo, mas tava no meu coração, vai pra casa. Eu larguei tudo ali, falei pra minha patroa, eu preciso dar um pulo na minha casa, mas eu volto já. Chamei a moto e fui pra minha casa. Cheguei lá na minha casa, peguei tudo trancado. Ele tá aí, ele pode confirmar. Peguei tudo trancado, a porta tava trancada. Eu falei, meu Deus, por que o senhor mandou vir pra casa se tá tudo trancado?
Deus falava para mim, entra. E eu falei pro motoqueiro, espera um pouquinho aqui. Eu olhei tudo assim, eu falei, meu Deus, eu deixei minha chave aí, mas não tinha levado a minha chave comigo, tinha gente aqui, agora não tem ninguém. Mas aí eu abri a janela e pulei a janela, olhei o quarto, ele não tava, olhei a cozinha, ele não tava, e eu fui até o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, ele estava numa situação tão triste por não conseguir trabalho ali. E ele disse que ele no coração dele, assim, ele ficava pensando como que ele ia fazer sem trabalho, como que ele ia ajudar a sustentar todo mundo, e ele estava tentando se matar. Ele estava ali, Deus me mandou naquela hora que ele estava com um fio amarrado assim no pescoço, e o Senhor tocou em mim lá na cidade. E aí eu segurei a perna dele assim, ele estava em cima da sapateira e amarrado assim o fio já, e eu segurei na perna dele e eu falei, meu Deus, agora o que eu faço? Comecei a gritar pro moço mototáxi, moço, entra aqui, e ele só chorando, se ele largasse o pé ali, ele falava, não, solta de mim, deixa solta de mim, porque eu não consigo. E eu então segurei assim na perna dele, assim, comecei a gritar, e o moço veio, como eu vou entrar? Eu falei, pula a janela. O moço segurou assim, e eu subi numa cadeira assim pra tirar. Ele ficou com aquilo marcado assim, e eu agradeci muito o Senhor Glória a Deus, por ter me levado até lá. E olha aí, a importância da sensibilidade para ouvir Deus, né, irmãos? Conversei muito. Quantas coisas Deus faz. Você lembra, Jéssica, desse assunto? E aí, aproveitando aqui que nós estamos dando testemunho, dando tudo correndo rapidinho, quero agradecer a Deus também, porque eu sei que o diabo ele tem tentado muito contra a vida da minha filha Jéssica, mas não é de hoje, porque quando ela estava para nascer, eu ia para o hospital, voltava, nada da Jéssica nascer. Eu ia para o hospital e nada da Jéssica nascer. Eu ia com dor, chegava lá, não estava na hora. Aí a minha tia um dia pegou assim, e aí orou e falou assim, você vai para o hospital e você vai ficar em nome de Jesus, porque o diabo tá querendo que passe da hora, não tá querendo que essa menina venha ao mundo. Minha tia pôs a mão assim, não demorou muito, me deu aquela dor de novo, fui para o hospital. Eu falei, eu não vou, eu era para ir para o hospital, ela falou, você vai? Não, eu falei, eu não vou para o hospital. Ela falou, você vai, porque você vai ficar lá que essa menina vai nascer. E eu fui para o hospital e ela nasceu. Então, assim, Satanás, ele tenta contra a vida dos meus filhos, né? Porque ele não conseguia contra a minha vida, mas meus filhos todos entregues nas mãos do Senhor desde o ventre. Então, a Jéssica tem passado muita luta, né? Desde então, mas porque Satanás sabia que ela ia ser uma bênção na mão do Senhor, sabia que ela ia estar aí glorificando, que ela ia chegar até onde ela chegou hoje, que não foi fácil, mas ela conseguiu chegar, né, para a honra e glória do Senhor, irmãos. Amém. Tá ali também a Tati Cris, né, a minha amiga, irmã, glória a Deus, louvado seja Deus, irmã da Simone, irmã de sangue mesmo, né, minha irmã de fé, irmã da Simone, e ela que deu o testemunho da Thaisa, né, Thaisa não entrou aqui ainda, Tati, né, ela ficou de entrar depois para confirmar o seu testemunho. Thaís é sua sobrinha, né? Que nasceu com o pezinho torto congênito. Sim. E que Deus, por infinita misericórdia, fez um milagre sem precisar de uma cirurgia, sem precisar de bota ortopédica, sem precisar de nada. Simplesmente, depois de uma oração, Deus surpreendeu a todos quando o pezinho da criança já estava normal dentro do macacãozinho, foi um né? milagre mesmo. Foi um milagre. Então, ela contou o testemunho. Aliás, amados, quem quiser acompanhar os testemunhos anteriores, e nós já estamos, acho que por volta de uns 8, 9 testemunhos que a gente tem compartilhado, porque a gente já começou há um mês e pouco atrás, né? Se os irmãos quiserem entrar e ouvir mais testemunhos, nós temos uma página no YouTube, né? IEMP Jesus é Vida. Você vai entrar lá, você vai ouvir muita coisa que Deus fez, né? Câncer que Deus curou, pessoas que já passaram aqui no meu sofá e já compartilharam muitas vitórias de Deus, né? Então, se você quiser, entra lá e participa, tá bom? Porque a live vai ficar uns 30 dias, depois ela some, né?
Mas lá você tem acesso a hora que você quiser, pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Tá ali a nossa irmã Marlene também assistindo, louvado seja Deus por isso, né? E é assim, Simone, o que Deus faz na nossa vida é para ser contado, né? Tem um versículo num dos Salmos que diz assim: fazer notórias as obras do Senhor entre os povos. Não me lembro agora onde tá, mas sei que tá na Bíblia. Eu quero também Né? agradecer a Deus. Então a gente tem que contar mesmo. Quero aproveitar e agradecer a Deus também, porque o Senhor, Ele guardou a vida da minha filha Joyce, também mais nova. Então, assim, né, um dia aconteceu algo que acharam ela caída, né, na cidade, e ela ficou, alguém socorreu ela, levou ela para o hospital, desacordada, ela ficou um tempão desacordada. Mas o Senhor, né, sabe de todas as coisas, e o Senhor trouxe ela de volta. E eu creio Glória que ela vai voltar para os caminhos do Senhor, porque vamos orar que sim. Ela é uma bênção nas mãos do Senhor, né? Glória a Deus. E aí eu creio, eu acredito, eu sei que meus filhos todos têm assim, promessa do Senhor, né? Então, assim, todos que nasceu foi entregue nas mãos do Senhor, foi apresentado ao Senhor, né? Eu falei, Senhor, tá aqui meus filhos. Cada vez que nasceu, eu falo, Senhor, tá aqui meus filhos. Que o Senhor faça a tua vontade. Então, eu sei que o Senhor, Ele tem cuidado dos meus, né? Amém. E quando cuida dos da gente, né, a gente não sabe o que fazer para agradecer o Senhor. E eu sei que, por mais que eu faço pouco, né? Porque eu sou tão grata a Deus pela vida da Jéssica, do Jefferson, do Josué, do Gessé, e até mesmo do João, da Joyce, que é só o Senhor, né? Pela vida do Jadir, que o Senhor guardou, não foi uma vez, foi várias vezes, né? Então, assim, eu sei que a minha família tem promessa do Senhor, né? E também quero aproveitar, irmãos, e falar, qualquer problema, quando o irmão tá doente, né? Primeiro, antes de procurar o médico, procura o Senhor. Porque o Josué, a Joyce tem uma bronquite, um problema assim, né? Bronquite, né? Como é que fala? Eu esqueci o nome agora. Também ela tem fibrose pulmonar agora. Mas o Josué, ele tinha uma bronquite que de madrugada eu tinha que sair com ele correndo, e tinha aquele doutor que morava ali perto do posto de saúde, ele me atendia a qualquer hora, 2 horas da manhã, qualquer hora. Eu saía com o Josué, Deus, um dia eu cansei de correr de madrugada com ele, e eu falei, Senhor, põe a mão, né? Põe a mão nisso que meu filho está sentindo, ou eu pedia para o Senhor passar para mim, porque eu não queria ver o Josué sofrendo daquelas bronquites daquela maneira. Deus curou o meu filho, assim, eu fiz uma campanha, era óleo ungido, eu dava óleo ungido para ele beber, dava água ungida, e era tudo que, assim, eu orava, ia para os montes, levava junto, aliás, todos eles iam para o monte, pequenininho, nenezinho, todo mundo junto comigo. Na igreja eu fazia questão. Meus filhos não perguntavam para meus filhos, vocês querem cantar? Não, vai todo mundo lá para frente cantar. O Jefferson até fala isso até hoje. Vai cantar, vai cantar. O Jefferson, mãe, hoje vai cantar, ninguém tem essa. Então, assim, todo mundo, assim, eu colocava meus filhos tudo para louvar o Senhor. Eu achava que eu estava fazendo certo, né? O Josué, ele teve esse dom de tocar, porque desde pequenininho na minha barriga, ele já, toda vez que eu estava do lado de um tocador, ele estava lá, a barriga mexia para cá, para lá, para cá, e aí eu falava, ele vai ser um tocador, ele vai ser um tocador. Glória a Deus, e profetizou e Deus honrou. Foi um tocador, e assim foi seguindo um ou outro. Aleluia. Então, assim, eu agradeço a Deus, irmãos, eu fico meio emocionada, né, para falar. Talvez eu não estou falando muito bonito, igual a pastora, né? Tá acostumada a falar, igual a Jéssica, mas assim, eu estou tentando, vocês viram que eu tentei falar um pouquinho, dar um pouquinho de testemunho da vida de cada um dos meus filhos, e agora eu quero dar o meu. Amém. Esses tempo atrás, faz um mês, eu trabalho aqui perto, numa firma, e de manhã, era 6h30 da manhã, eu estava indo trabalhar, quando eu cheguei ali para atravessar ali na frente da Shopping Fair, parei, o moço veio de moto e parou para mim atravessar. Só que eu vi que vinha vindo um carro e que não ia dar tempo, então eu continuei parada. O carro passou, quando eu fui atravessar, veio uma moto
um mototáxi e bateu nesse moço que parou para mim. Bateu com tudo e jogou ele veio, a moto veio parar assim, o cara veio parar no meu pé, o outro do outro lado ali, o outro daquele lado. Eu não sabia quem eu socorria primeiro, me deu um excesso de choro, eu não sabia quem, marmita de um para cá, as coisas do outro para lá, sei que tinha, num minuto foi 3 ali. Aí saiu da padaria, o pessoal da padaria, e Dona Simone, tá tudo bem? E aí ele falou, olha, se a senhora tivesse atravessado, mais um pouquinho, se a senhora tivesse atravessado, a moto tinha pegado a senhora em cheio. Então, eu sei que o Senhor guardou, né, livrou a minha vida, guardou, porque a gente, eu não, às vezes, irmãos, sinceramente, às vezes eu não oro para mim, às vezes eu até esqueço de orar para mim. Eu só oro, às vezes, pedindo pelos meus filhos, para que o Senhor guarde aquele que está lá em Bragança, longe, guarde aquele que está em São Paulo, guarda meus netos, né? A gente pensa em todo mundo, e às vezes, pastor, acontece com a senhora, às vezes a gente esquece de pedir para a gente, mas por que a gente não pede para a gente, que a gente está pedindo para os nossos, e a gente sabe que o Senhor está nos guardando. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Amém. Entrou ali a nossa irmã Nilza, né? Tá dando boa noite, dizendo que vai trabalhar hoje até às 23 horas. Essa mulher é a guerreira, né? É uma das, hoje igual você mesmo. Hoje eu não tô até às 23. Louvado seja Deus, amém? Então é isso, queridos. Se você tem o seu pedido de oração, quer entrar aí, quer colocar, porque a gente vai orar, daqui a pouco a gente já tá terminando. Né, em nome do Senhor Jesus. Esperar só a Simone concluir, não sei se ela vai querer falar mais alguma coisa. Para ela é bem difícil estar aqui, porque como eu disse, ela é trabalhadeira mesmo, né? Ela trabalha em 2 serviços, não tem nem folga, irmãos. 5h30, 6 horas. Então, para ela vir aqui foi uma luta. A gente já estava tentando, por isso que ela falou, eu vou lá, já vou ter que falar tudo de uma vez, porque depois é difícil para estar voltando, né? E hoje ela está contando as bênçãos para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? E eu tenho certeza que se você crê, você também pode ser, né, abençoado, você também pode receber do Senhor aquilo que você precisa, porque a única condição para Deus agir na nossa vida é crer, irmãos. A palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Amém? E nós vamos orar agora, orar por cura, orar por libertação. Se você tem uma necessidade, é o momento de você, né, colocar o seu pensamento, o seu coração na presença do Senhor para que a gente possa interceder. Amém? Vamos falar com Deus, queridos. Soberano Deus e eterno Pai. Eu te glorifico, Deus, neste momento agora, Pai, por esta oportunidade de mais um dia estarmos aqui, Senhor. Deus, eu sei que esse período, Senhor, de tempo que nós passamos aqui, ó Deus, é tão importante, Pai, de um peso espiritual, Senhor. Ó Deus, indescritível, por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está tocando corações, vida, o Senhor está alcançando lares, famílias. E hoje nós ouvimos aqui o testemunho de uma mãe, Pai, que vivenciou milagre dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, Pai. E eu creio, Pai, que como ela, muitas mães estão hoje, ó Deus, passando, ó Deus, por situações difíceis. Pessoas que talvez, Senhor, ó Deus, estejam enfrentando dentro do seu lar enfermidades. Pessoas que talvez estejam, ó Deus, lutando contra a depressão, contra o pensamento suicida, Pai. Ó Deus, vidas que talvez, Senhor, estejam sendo vitimadas por obras malignas, obra de macumba, de bruxaria, feitiçaria, magia negra, vodú, magia branca, encantamento. Não importa, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas estão sofrendo, ó Deus, com problemas de doenças psicossomáticas, Pai. Ó Deus, doenças espirituais, Pai. Ó Deus, que desafia, Senhor, a medicina, porque a ciência não é suficiente, Pai, para curar. Ó Deus, porque está além da matéria,
tá no espírito, tá na alma, e é só o Senhor que pode, Pai. Então eu peço, Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos agora. E onde tiver alguém sofrendo, Pai, padecendo dores, não importa se no físico, ó Deus, se no espiritual, no emocional, no psicológico, onde tiver alguém precisando agora de uma cura, que o Senhor toque agora, Pai, com um toque de poder e quebre todo esse jugo, toda essa maldição, desfaça esse mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Como o Senhor libertou o Jefferson, meu sobrinho, Pai, naquele dia, Pai, que ele foi, Senhor, ó Deus, tocado pela tua presença, através daquela peça de roupa que foi ungida, que foi orada, Pai, e que quando a Simone colocou nele, Pai, ó Deus, não demorou muito, Pai, ó Deus, provocou nele aquele vômito, ó Deus, que pôs para fora uma obra maligna que estava matando ele, Pai. Que há 3 meses mantinha ele dentro de um hospital, numa UTI, sem que os médicos pudessem resolver a situação. Pai, eu creio que se nós orarmos aqui, aonde tiver alguém precisando de uma libertação, não importa onde seja, Pai, porque eu não posso ir lá, mas o Senhor pode. O Senhor é Deus que vai onde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer. Então eu peço, Deus, toca agora. Se essa pessoa tiver, Senhor, vitimada por obras do mal, se essa pessoa comeu obras malignas, Pai, alimentos consagrados a demônios, não importa se sólido ou líquido, Deus repreenda agora, em nome de Jesus, faz por fora agora, em nome de Jesus, Pai, não importa como, Pai, ó Deus, mas que essa pessoa venha expelir este mal, ó Deus, e venha ser curada, em nome de Jesus, essa pessoa que está, Senhor, com a perna atrofiada, essa pessoa que não anda, Pai, que já andou, mas não anda mais, ó Deus, e sem explicação, Deus, repreende esse mal agora, Deus, faz uma libertação na vida dessa pessoa, Pai, para a glória do teu santo nome, onde tiver alguém, Pai, ó Deus, sofrendo ataque na mente, pessoas que estão surtando, Pai, ó Deus, Pai, que estão perdendo o controle emocional, psicológico, pessoas que estão, Senhor, ó Deus, sofrendo lutas na mente, Pai, pensamentos malignos, sentimentos malignos, Pai, pessoas que estão ouvindo vozes, Deus, repreenda agora, oh Deus, silencia agora toda a voz que não seja sua, Pai. Oh Deus, tudo aquilo que o diabo tem falado na mente dessa pessoa, que para ela não adianta mais, que não tem mais jeito, repreende agora, em nome de Jesus, que cale agora todo esse ruído, Pai, em nome de Jesus, e somente a tua voz possa falar e alcançar o coração do teu povo. Pai, eu peço que o Senhor abra portas hoje, porta de emprego, de oportunidade para essas pessoas que estão passando por situação difícil, como um dia o Jadir passou, Pai, no qual Simone contou aqui e ele confirmou ali, ó Deus, quando ele, Pai, ó Deus, participou dessa live, e o Senhor sabe que muitas pessoas estão vivendo em desespero, Pai, porque não estão conseguindo lidar com a situação, com desemprego, com dívida, com doença, com vício, com tantas coisas, Deus, e muitos estão optando, Pai, por tirar a sua própria vida. Deus, eu te glorifico porque o Senhor levou a Simone lá a tempo de livrar ele daquela forca. Deus, mas quantas pessoas, Pai, estão sendo induzidas pelo mal a fazer a mesma coisa
e não tem ninguém, Pai, que possa socorrer, a não ser o Senhor, Pai, por infinita misericórdia. Então eu peço, Pai, desarma agora todo o projeto satânico na vida dessa pessoa. Ó Deus, tudo aquilo que o diabo tem usado como argumento, sugerindo a destruição, a morte, o suicídio, faz cair por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço nesta hora, porque nós cremos num Deus de livramento, num Deus que chega na hora certa, num Deus que vai, Senhor, ó Deus, além, Pai, ó Deus, daquilo que o homem pode ir e faz o que o homem não pode fazer. Então, meu Pai, eu te peço nesta hora, põe as tuas mãos nas vidas das pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir depois no YouTube, Pai, das famílias que estão passando, ó Deus, Pai, por turbulências dentro do lar, casais que estão, Senhor, ó Pai, ao ponto, Senhor, de separar, de divorciar, porque não estão conseguindo lidar com os problemas da família, por causa de tantas lutas, Pai, de tantas situações. Deus, quantas vezes, Pai, o inimigo se aproveita disso para entrar, Senhor, pelas brechas e para destruir a vida do teu povo. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, repreenda esse mal agora, em nome de Jesus. Ó Pai, a Valéria está pedindo oração para o filho dela, o Edenilson, Pai. Eu oro por ele agora, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Oro também pela filha dela, Pai, e pela netinha dela, Pai, que o Senhor teve misericórdia, Senhor, e fez, Senhor, voltar à vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sustente essa família, Pai, debaixo da tua proteção, que o Senhor guarde livre de todo ataque do mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ô Senhor, o Josué, meu sobrinho que entrou ali, Deus, visita agora a necessidade dele, da família dele, o Joaquim, o filhinho dele, Pai, sua esposa, faz uma grande obra, Pai, para a glória do teu santo nome, onde for necessário, Pai. Vai de encontro agora, ó Deus, nos hospitais, nos leitos de dor, nos leitos de morte. Pai, visita agora as UTIs, as CTIs, Senhor, o centro cirúrgico, Pai, as emergências, Pai, vai agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aonde for necessário, nas maternidades, onde, Senhor, muitas mulheres estão para dar luz, num parto de risco, Pai. Ó Deus, entra com providência agora, socorre essas mulheres, Pai, que estão, Senhor, ó Deus, em risco de eclâmpsia. Senhor, faz esta obra. Deus, em nome de Jesus, traz libertação. Entra nas vidas, Senhor. Ó Deus, que estão necessitadas agora. Onde tiver alguém, Pai, que recebeu um diagnóstico, não importa do que seja, Pai, porque nós cremos num Deus que cura o que o médico não pode curar. Já ouvimos e vimos tantos testemunhos de cura, de câncer, de tantas doenças, Pai. Ó Deus, e graças a Deus nós acreditamos que o Senhor pode curar ainda hoje. Então eu peço, Deus, que o Senhor vá agora contra este mal, onde tiver o tumor, onde tiver a malignidade, seja onde for, ó Deus, no sangue, se for leucemia, ó Deus, seja onde for, vai repreendendo agora, ó Deus, na vida da Ingrid, que está ali no Albert Seib, Pai, ó Deus, que depois de 5 internações, sem que o médico soubesse o que ela tinha, o Senhor revelou um trombo, Pai, foi feito o exame, confirmou um trombo no cérebro. Agora eu peço, Deus, que o Deus que mostrou, coloque a tua mão e faça esse trombo, Senhor, ó Deus, dissolver naturalmente, ó Deus, sem comprometimento com a vida e com a saúde dela, que ela seja curada,
que ela saia dali sem sequelas, que ela venha dar testemunho para a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, como a pastora Maria José, a tia dela, que já passou por aqui e já contou o testemunho de ter, Senhor, ó Deus, Pai, levantado da cadeira de roda depois de 3 anos, Pai, sem andar, usando fralda. Senhor, é esse Deus que nós cremos. É o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Então eu peço, Senhor, vai de encontro agora, em nome de Jesus, a todas as necessidades dos teus filhos, Pai. E onde tiver alguém que sofre, estenda a tua mão, Pai. Libera uma unção de cura, de libertação, de restauração, de renovação, Pai, espiritual, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Você quer fazer uma oração também? Pode fazer, fica à vontade, filha. Eu só quero agradecer a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus. Sim, meu Pai. Sim, Senhor, obrigada, meu Pai. Eu quero te agradecer, meu Pai, primeiramente, ó Pai, pela minha vinda neste lugar, no dia de hoje, ó Pai amado, que o Senhor preparou, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai amado, por todos aqueles, meu Pai, que está, meu Pai amado, agora do outro lado, meu Pai, nos assistindo, meu Pai amado, que cada palavra, meu Pai amado, que cada testemunho, meu Pai amado, que eu dei aqui, meu Pai amado, mesmo sem saber falar direito, meu Pai, mesmo sem saber me expressar direito, meu Pai, eu espero que tenha chegado, meu Pai, no coração daquele, meu Pai, que está passando muitas vezes por aquilo, meu Pai amado, que eu passei, Senhor amado. Aquele, meu Pai amado, que nesse momento, ó Pai amado, está lá desempregado, meu Pai, que o Senhor, meu Pai amado, possa abrir as portas, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai amado, ajudar essa pessoa, meu Pai, levantar essa pessoa, meu Pai, porque é muito triste, meu Pai amado, uma pessoa ficar lá, meu Pai, desempregado, meu Pai, sem conseguir um emprego, meu Pai, muitas vezes, meu Pai amado, depressivo, meu Pai amado, pensando até em se matar, meu Pai. Oh, Senhor amado, o diabo ele veio para matar, destruir, meu Pai, roubar, meu Pai amado. Senhor, e o Senhor veio, meu Pai amado, para nos dar, meu Pai amado, esperança, meu Pai, abundância, meu Pai amado, que o Senhor veio dar, meu Pai, esperança para aqueles que não têm mais esperança, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o dono da prata e do ouro, meu Pai. O Senhor, meu Pai amado, nunca me deixou, meu Pai, na mão, Senhor amado. O Senhor sempre me sustentou, meu Pai. O Senhor sempre abriu portas para mim, meu Pai, quando muitas vezes eu não tinha a porta aberta, meu Pai. O Senhor abriu a porta, meu Pai amado. O Senhor, meu Pai amado, nunca deixou, meu Pai, que faltasse nada para os meus filhos, ó Pai. Eu quero somente te agradecer, meu Pai. Eu quero te pedir perdão, meu Pai, pelas minhas falhas, meu Pai amado, pelas minhas fraquezas, meu Pai. Quero te pedir, meu Pai, por cada um, meu Pai, dos meus filhos, meu Pai. Eu te peço, guarda, protege meus filhos, meu Pai. Protege a Joyce, meu Pai. Ajuda, meu Pai. Protege, meu Pai amado. Eu sei, meu Pai amado, que esse problema, meu Pai, esse, meu Pai amado, milagre, meu Pai, isso, meu Pai amado, que meu Pai, não é dela, meu Pai amado. Eu sei, meu Pai amado, que essa enfermidade não é dela, meu Pai. E eu creio que o Senhor já levou, meu Pai amado. Eu creio, meu Pai, que a palavra do médico, meu Pai amado, o Senhor é médico dos médicos, meu Pai. Cura minha filha, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Também, meu Pai amado, entra, meu Pai, com providência na vida de cada um dos meus netos, meu Pai, onde quer que eles estejam agora, meu Pai. Os meus netos estão tudo entregues nas tuas mãos, os meus 7 netos, meu Pai. Eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, e te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um dos meus filhos, pela vida deles, meu Pai, pela minha vida, meu Pai, me ajude, que cada vez, meu Pai, possa ser uma mãe melhor, meu Pai. Cada vez, meu Pai, nós somos mães, meu Pai amado, queremos cada vez ser melhor, meu Pai, para os nossos filhos, meu Pai. Queremos cada vez, meu Pai amado, te servir melhor, meu Pai, para que o Senhor, meu Pai amado, meu Pai amado, nos ajude, meu Pai, cada vez mais e mais, ó Pai. Que eu venha, meu Pai amado, não me desanimar, meu Pai, que eu venha orar, meu Pai amado, orar para aqueles que estão precisando, meu Pai amado, que eu venha, meu Pai, colocar meu joelho no chão, meu Pai, cada vez mais e mais, agradecendo pela vida da minha família, meu Pai, em nome de Jesus, a vida da minha tia, do meu primo, da minha tia Marina, meu Pai, do meu tio, meu Pai amado, José Antônio, meu Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Te agradeço pela vida da pastora Rosângela também, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa ela, meu Pai, cura, meu Pai amado, toda enfermidade, meu Pai amado, tudo, meu Pai amado, eu sei tudo preparado pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Assim seja. Entrou ali a Nena também, que está nos assistindo,
Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou passar novamente o endereço da igreja, os dias de culto. A gente já está caminhando para o término. Quero agradecer, né, sua participação, Simone. Foi muito importante você estar aqui com a gente, mas a gente vai ter outras oportunidades ainda, né? IEMP Jesus é Vida, Rua Guanabara, 173, Jardim Cerejeira, Atibaia, São Paulo, ao lado da Escola Padre Mateus. Culto todas as terças-feiras, culto de oração na direção da missionária Jéssica, que está uma bênção os cultos. Você está convidado a vir com a gente, uma unção poderosa, Deus tem manifestado ali nas terças-feiras. Não fique de fora, venha se revestir, né? A campanha de agora é Enchei-vos do Espírito Santo, amém? E Deus está honrando, em nome de Jesus. Contamos com vocês. Sexta-feira, culto de libertação. Se você estiver conosco, vai com certeza ter uma oportunidade, né? De ser curado, ser liberto, levar uma bênção especial para sua casa, porque na sexta-feira é o dia que a gente ora por libertação, né? Aos domingos, às 18 horas, nós temos o culto da família, a campanha da família. Aí Deus tem também, né, abençoado grandemente, está chegando bastante gente nova, Deus está trabalhando na vida das famílias e você não pode ficar de fora. Vem e traga a sua família também, tá? Os cultos de terça e sexta é 19h30, os domingos é às 18 horas. Então, tá passado o recado. Agora eu gostaria de perguntar, né, se você ainda não aceitou Jesus, se você gostaria de fazê-lo agora, né? Porque como eu digo sempre, Simone, a gente vem aqui, a gente conta que Deus curou câncer, que Deus levantou paralítico, fez enxergar o cego, porque tudo isso Deus fez. A gente viu, presenciou e tem visto Deus fazer na nossa vida e na nossa igreja, né? Por misericórdia de Deus. Mas tudo isso não é nada diante do que Deus tem de melhor, né? Para fazer na vida do homem, que é a salvação da alma, né? Porque de que adiantaria Deus curar o câncer, acrescentar dias de vidas na vida da pessoa e depois lançar a alma dela no inferno? Deus, quando ele faz a obra, ele faz perfeito, irmãos. Deus, quando ele faz completo. Então, você tem a oportunidade de receber a cura, a libertação para o seu corpo, mas também tem a oportunidade de receber a salvação para a sua alma. Pastor, e o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer, será salvo tu e tua casa. A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessar, com o seu coração crer, né, que Jesus é o Senhor, então você será salvo. Só que para isso você tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso é uma coisa que você tem que fazer por você mesmo, né? Não tem como eu interceder por você, a não ser ficar, né? Como é que eu vou dizer? Orar, né? Para que a sua oração seja sincera e que Deus te atenda, tá? Então, se você quiser aceitar Jesus, peça perdão dos seus pecados. Peça para o Senhor Jesus que Ele escreva o seu nome no livro da vida, que Ele te coloque no rol daqueles que vão herdar a vida eterna. E se você fizer esta oração com fé, pode ter certeza que Deus vai confirmar, Deus vai honrar, tá? Porque essa é a única forma, né, do homem ver a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele deixou claro que não existe outro caminho, só existe um, e o caminho é Ele. Então nós não estamos falando de religião, não estamos dizendo para você, né, que religião salva, nada disso. Estamos dizendo que
Só Jesus pode salvar a sua alma. Amém? Então, é isso. E nos dê a honra de estar conosco, né? Em qualquer um dos cultos. Se você mora em outra cidade, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Se você mora próximo aqui, nos dê a honra, venha nos fazer uma visita. Com certeza vamos ficar muito felizes em receber vocês, tá bom? Glória a Deus. Olha aí, a Valéria está dizendo, vou ir na sexta-feira. Glória a Deus. Amanhã, né? Vou ficar muito feliz, viu? E eu ainda quero conhecer o bebê que Deus trouxe de volta, tá bom? A Vera Magre está ali, ela também já tem do seu testemunho gravado. Muito forte também o que Deus fez na vida dela, né? Entra lá no YouTube, acompanha que você vai ouvir grandes coisas que Deus tem feito em nome de Jesus. Amados, vou pedir para a missionária Jéssica vir fazer a oração final, né? Para encerrar essa live. Agora eu vou afastar um pouquinho aqui para caber ela na tela. Ela não gosta muito não, mas ela precisa entender que Deus também usa a vida dela, com certeza. E é uma benção poder estar aqui fazendo junto em nome de Jesus. Amém, Pai, Senhor, a todos. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar cada vida, cada um que esteve participando dessa live, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que foi feito aqui, Senhor, pelo testemunho, Pai, que a minha mãe esteve contando juntamente com a pastora. Em nome de Senhor, Jesus. eu peço que em nome de Jesus, aqueles que forem assistir ainda, Pai, que sejam edificados através desses testemunhos que foram contados, Pai. Sim, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar a cada vida que esteve até aqui, Pai, Sim, Senhor. nesta live, Senhor, aqueles que ainda irão assistir, Senhor, a live, Em o nome vídeo, de que o Jesus. Senhor possa abençoar, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Tá encerrado então. Deus abençoe os irmãos. Até quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? E para vocês que gostam de acompanhar, né, as lives e os vídeos, nós vamos estar fazendo mais live durante a semana, mas aí o tema será o Setembro Amarelo contra o suicídio, tá bom? Entra Rosângela Martins aí e você vai ter a oportunidade de acompanhar que esse mês nós estamos focados nesse tema, porque estamos no combate ao suicídio, amém? Deus abençoe vocês, até